Lucas 22, a partir do verso 14, diz assim para nós: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se sobre a mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aqui. Quando você vai viver grandes momentos da sua vida, o que você faz um momento antes de viver esses momentos tão grandes? Se você tem uma viagem que talvez seja a viagem da sua vida, programada por muito tempo, onde você precisou investir muito dinheiro, e você está aguardando para realizar um sonho muito grande, provavelmente uma noite antes ou um tempo antes de você fazer essa viagem, o que você necessariamente vai fazer, não sei, mas que provavelmente você não vai dormir, aí sim, muito provavelmente você não vai dormir. Você vai mexer de um lado para o outro, você vai ser tomado por uma ansiedade boa, por um nervosismo bom, por uma expectativa grande de saber como é que vai ser esse sentimento e esse momento de realizar então um grande sonho. Se você sabe que vai passar por uma cirurgia, talvez uma cirurgia com um certo nível de risco, ou então, convenhamos que qualquer cirurgia, por menor que seja, já dá um certo medo na gente. O que você faz um tempo antes dessa cirurgia acontecer? Dependendo da gravidade, e se você for, de certa forma, tiver uma inclinação um pouquinho maior à dramaturgia, você vai se despedir dos seus familiares, você vai dizer que foi bom ter vivido com eles, você vai dar a senha do banco para alguém, você vai dar a senha do celular para a esposa, você vai confessar ali talvez uma coisa boa, convenhamos, né? Por que não? Uma coisa boa que você está deixando para alguém, um testamento escondido, alguma coisa assim do tipo. Mas você já pensou se a sua vida tivesse data de limite? Assim como foi com Jesus. Se você soubesse que dali a tantos dias, a tantas horas, a tantos momentos específicos, você iria literalmente morrer, o que é que você faria antes? Dependendo do nosso coração, muito provavelmente a gente tentaria qualquer tipo de possibilidade de não morrermos. A gente provavelmente iria entrar em desespero pela agonia de saber que a nossa vida teria um fim. Todo mundo sabe que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E que se for para a gente morrer ainda hoje no plano de Deus, assim vai acontecer. Mas a verdade é que ninguém está preparado para isso. A gente até prefere não saber quando é a data da nossa morte. E Jesus, contrariando todas as expectativas que poderiam ser possíveis na nossa cabeça, para aquilo que iria acontecer antes da sua morte, Jesus não decide realizar um grande sonho, Jesus não tem nada para confessar aos seus discípulos que andavam com ele, Jesus não traz uma nova, ilustre, inédita revelação dele mesmo e do reino de Deus, Jesus não decide escrever um texto para deixar na mão deles, mas Jesus decide e ordena que os seus discípulos preparem uma mesa para que ele pudesse ceiar. A ceia para o tempo de Jesus nada muito diferente do que o momento de lanche que ele decidiu tomar com os seus discípulos. Nada mais comum numa mesa de lanche do que pão e suco. É bem verdade que se eu estivesse lá, eu ia propor para Jesus talvez um cafezinho expresso para acompanhar o pão.
mas o suco tem um símbolo muito maior dentro do plano de Deus. Olhando para a cruz e sabendo que em pouco tempo ele estaria lá, Jesus chama os seus discípulos para a mesa, para que aquele momento importante para os discípulos e para Jesus apontassem para um símbolo ainda muito maior para a gente aqui hoje. Inclusive, o texto vai dizer que Jesus estava esperando ansiosamente para aquele momento da ceia. Jesus queria ter aquele momento. Não foi no meio do caminho em que decidiram parar um minuto para ter um tempo ali na mesa, mas Jesus desenhou o plano, aguardou, viveu essa boa ansiedade para sentar na mesa com seus discípulos, para ter um tempo com eles, e é bem verdade dizer que haveria um traidor, revelar a sua morte como seria, colocar na mente deles, exceto Judas, a dúvida de quem é que vai se atrever a se levantar ou trair o nosso Senhor Jesus, como é que vai acontecer tudo isso, mas o foco da mesa de Jesus é relembrar ou trazer à tona para os seus discípulos, que esse momento da mesa, olhando para a cruz, está já apontando para lá, mas lembrando da necessidade de que onde houver discípulo de Jesus reunido, ali precisa haver a viva lembrança da pessoa de Jesus. Onde houver discípulo de Jesus, sentados juntos, seja na mesa, seja nas cadeiras enfileiradas, seja nos corredores, seja na sua casa, seja numa praia, seja num acampamento, onde quer que haja discípulo de Jesus reunido, precisa haver a lembrança de que esse Jesus, que já olhava para a cruz e decidiu viver os momentos anteriores na mesa, sabendo que iria para a cruz, leva o nosso olhar para a cruz, ao pegarmos o pão que simboliza o corpo, e o cálice que simboliza o sangue, para saber que esses elementos não são mágicos, esses elementos não têm um poder em si mesmo, esses elementos não se transformam em nada além do que o próprio pão e o próprio suco que vai parar no nosso estômago, como todos os alimentos. Mas o que traz todo o simbolismo para isso, além dos elementos, é o que Jesus frisa na sua fala. Lembre-se de que foi por vocês que eu me entrego à cruz. Lembre-se que é porque há um grupo de seguidores que eu darei a minha vida no lugar da vida de vocês. Lembrem-se, discípulos de Jesus, que vocês que estão na mesa, inclusive Jesus, não fez questão de fazer distinção ao Judas, miserável do Judas que estava na mesa, traidor. Jesus não disse que, apesar dele estar na mesa, tirando ele se entregaria por todos os outros. Mas foi inclusive pelo traidor que estava lá, que em certas medidas, não tinha nenhum mérito para que Jesus entregasse sua vida. Todos os outros que estavam na mesa também não tinham. Porque Jesus, conhecedor daquilo que havia além do seu tempo, sabia que Pedro, o machão, o impulsivo, aquele que dava o tapa na mesa para mostrar quem é homem de verdade, esse machão da galera, é aquele que traiu Jesus também. Você já parou para pensar que a traição de Pedro na negação de Jesus teria, talvez, o mesmo peso do Judas que entregou Jesus na mão dos soldados? Não há qualificação para o tipo de traição maior ou menor. Negar a pessoa de Jesus é uma traição. E para o Pedro, vacilão da mesa da galera, Jesus se entregou por ele. E aí a gente olha para os outros e, por exemplo, chegamos na pessoa de Mateus, que igualmente Pedro e Judas foi traidor, não necessariamente de Jesus, mas um traidor do seu povo. Foi aquele que serviu a um outro governo para extorquir o povo do seu próprio sangue. Foi aquele a quem a sua comunidade tirou de perto porque considerava ele sendo um grande traidor.
E esse que não tinha lugar na mesa do seu próprio povo pelas escolhas erradas da sua vida, agora encontra na mesa de Jesus alguém que estava ansiosamente aguardando para dividir aquele momento com o traidor daquele povo. E se Pedro não merecia, Judas não mereceu, Mateus provavelmente, ao olhar de muitos outros, e não se esqueça de que por origem Jesus era judeu. Um traidor do próprio povo de Jesus. Teria ele qualquer tipo de honra maior do que os outros? Mas foi por esse traidor do seu próprio povo que tomou decisões erradas, escolhas erradas, e levou o sofrimento a outras pessoas, que Jesus trouxe para a mesa para dizer o seguinte: o pão e o cálice estão simbolizando o que eu vou fazer por vocês lá na cruz, mas vocês já estão sabendo desde agora. Quando vocês se reunirem como meus discípulos, lembrem-se que por vocês, todos os discípulos na mesa, que não deveriam sequer ter lugar na mesa, eu olhei para a cruz e não voltei para trás, mas planejadamente, se é que essa palavra existe, eu olhei para a cruz, fui para a cruz, encarei a cruz, me entreguei na cruz por todos vocês que não mereciam, que não teriam lugar na mesa, que não precisariam estar aqui, mas ansiosamente, dizia Jesus a eles, eu esperava ter essa ceia com vocês. E quando nós olhamos para essa dinâmica da mesa para a cruz, e chegamos na cruz onde Jesus, de fato, consumou o seu plano, nós olhamos agora para as páginas para frente da Bíblia, para entender que a partir desse sacrifício de Jesus, várias comunidades foram sendo compostas, e dentro dessas comunidades, haviam ali também discípulos de Jesus. Um monte de gente que não tinha, que não deveria ter, e que não teria nenhum tipo de ingresso VIP para sentar na mesa de Jesus, mas em memória de Jesus, porque ele decidiu fazer isso lá atrás, agora celebram a mesa de Jesus, ainda olhando para o pão, ainda olhando para o cálice, para lembrar que, para que eles estivessem ali, onde estavam, reunidos como igreja, Jesus teve que se entregar. Se Jesus faz a construção da mesa para a cruz, agora a cruz não nos leva ao desespero, a cruz não nos leva ao sepulcro, porque o sepulcro está vazio para a glória de Deus. A Bíblia não nos leva a procurar uma nova fórmula para tentar refazer um novo Jesus, mas agora a cruz de Cristo Jesus nos leva, todos nós, sabendo quem nós somos, sabendo que não merecíamos, que não precisava Jesus ter nos colocado à mesa, agora todos nós somos levados da cruz para a mesa, para novamente olhar para a cruz e lembrar que Jesus não vai mais, porque ele já foi. Só que da mesma forma que ele aguardou ansiosamente para que a mesa estivesse composta por discípulos, hoje a mesma coisa acontece com a gente aqui e agora. Um monte de gente que não precisava Jesus ter morrido em nosso lugar porque a gente não merecia. Um monte de gente que tomou uma série de escolhas erradas. Um monte de gente que em algum momento também exerceu um certo tipo de traição para com a pessoa de Jesus. Um monte de gente que pode ter sido mal vista por uma série de questões. Gente que já viveu experiências terríveis, não porque foi maltratado, mas porque maltratou outras pessoas. Gente que vive em muitos momentos uma vida dupla de sábado e domingo, mas que de segunda a sexta vivem uma vida completamente diferente. Pessoas que chegam aqui e dão sorrisos, mas em casa são absolutamente insuportáveis. Pessoas que se fazem de boas aqui no meio da comunidade, mas que só quem convive com ela sabe quem ela realmente é. E Jesus continua olhando para todos esses casos, encontrando eu e vocês, sentado na reunião dos discípulos, e é como se ele dissesse, sabendo quem vocês são, há uma nova vida para vocês, porque eu já fui para a cruz, e agora a mesa da graça, a mesa do amor, a mesa do acolhimento, a mesa dos que não mereciam estar sentados nela, está posta, porque eu me entreguei por vocês, e vocês podem viver uma vida nova, uma vida completamente diferente.
Porque a cruz já aconteceu. A ressurreição já foi consumada, meus irmãos. A morte já foi vencida para a glória de Deus. Agora está na nossa mão decidir se essa mesa dos discípulos será a nossa mesa, daqueles que sabem quem são, reconhecem quem são, e mesmo sendo quem são, entendem que tem um lugar de transformação nessa mesa. Ou a gente pode dar as mãos para o próprio Judas, de entender que nessa mesa dos discípulos, a gente só finge que participa. Na mesa dos discípulos, a gente está ali esperando qualquer vacilo para tentar entregar alguém para alguma coisa. Nessa mesa dos discípulos, a gente finge que porque em algum momento um dos outros discípulos pode trazer algum tipo de benefício para a minha vida, então deixa eu ficar aqui esperando alguma situação acontecer, para que daqui a pouco eu saia, eu me esconda dessa mesa, e eu não volte nunca mais para ela. Meus irmãos, vocês acham mesmo que Jesus teria vencido a morte, ressuscitado dos mortos, ser entregado na cruz, para ser pego de surpresa na mesa que ele mesmo preparou? Seria um tanto quanto difícil da gente formular qualquer ideia desse tipo. E o mais interessante é que, como nós cantamos junto com os nossos irmãos, ele vê os nossos pecados ocultos. Ele sabe aquilo que a gente esconde de todo mundo. Ele sabe tudo aquilo que a gente alimenta no nosso coração e não deveria alimentar. E da mesma forma, ele olha para a gente e nos ensina que esse lugar de impostores da mesa não precisa ser assim para sempre. Mas pela graça derramada sobre nós, aqueles que de alguma forma poderiam ser impostores, agora podem trocar o seu assento da cadeira dos impostores para a cadeira dos discípulos. Podem trocar a sua cadeira da cadeira dos traidores, ou como a gente briga, dos agentes secretos do reino de Deus, né? Que a gente só é agente no meio dos outros agentes. Fora deles, a gente é, né, da galera, como diz por aí. A gente pode trocar a mesa dos segredos, das tramas, dos fingimentos, pela mesa da sinceridade, que inclusive nos acolhe com amor. Jesus ressuscitou para aqueles que prestam e para aqueles que não prestam. E se há um ditado que a gente pode guardar no nosso coração, diz um amigo meu pastor, que o diabo não presta, nós somos tudo mais ou menos, e Jesus é quem salva a galera. Todo mundo aqui, me perdoa, tá? Eu amo vocês muito. Mas a gente está tudo na galera do mais ou menos. E olhando para a turma dos mais ou menos, Jesus diz: venham para a minha mesa, aqui é o lugar de vocês. Aguardei ansiosamente ter esse tempo com vocês. A mesa nos leva para a cruz, e aqueles que são chamados pela cruz são convidados a voltar para a mesa. A mesa está posta para todos nós. Jesus está sentado aguardando ansiosamente. Talvez essa seja a noite de você definir no seu coração, de que mesmo sabendo como você tem levado a sua vida, você pode deixar tudo para trás e sentar na mesa de novo. Você pode lembrar daqueles antigos momentos que você viveu com Jesus, que parecem que não voltam mais. Aquele ardor que queimava no seu coração, aquela paixão pelo reino de Deus que era inexplicável, aquela fé que era inabalável e nada explicava o quanto você cria, e que parece que ao longo do tempo aquilo foi passando e você foi enfraquecendo, e as situações foram trazendo você quase que para longe de Jesus, e Jesus está novamente te redirecionando para voltar para sentar na mesa, porque o lugar do discípulo, mesmo sendo mais ou menos, é na mesa que Jesus está aguardando ansiosamente. Talvez você já tenha sentado numa mesa que alguns diziam ser a mesa de Jesus, mas na verdade,
quando bateu algum primeiro problema que aconteceu, uma ofensa, um problema que precisou ser tratado pela igreja, enfim, você tenha sido não convidado a sentar na mesa, mas sido convidado a sair do convívio da mesa. E essa é a noite em que a cruz nos mostra, pelo escândalo da entrega de Cristo Jesus, de que ainda que possa existir uma outra mesa, que não é tão de Jesus assim quanto diriam, ainda existe a mesa maior, do Jesus que venceu a cruz, e que continua olhando para você e dizendo assim, tem uma mesa que é de discípulos de verdade, e você continua tendo lugar nessa mesa. Uma das maiores causas de abandono na fé, meus irmãos, é decepção com pessoas. Eu particularmente passei por isso algumas vezes. Graças a Deus eu não desisti da minha fé, mas eu tinha desistido disso que nós chamamos de igreja. Eu já disse, eu volto a dizer em todo tempo, de que igreja é um negócio que só Deus pode explicar. Um monte de gente que é tudo mais ou menos, com todo respeito e amor a você, é que aqui a gente é um pouquinho mais ou menos, mais para mais do que para menos, né? Certo, igreja? Mais ou menos, né? Mais ou menos, enfim. Mas um dia eu já olhei para esse grupo chamado igreja, pensando que esse grupo de gente, tudo mais ou menos, que cada um tem um gosto, cada um tem uma ideia, cada um tem uma meta, cada um tem um plano, cada um tem um gosto diferente. Se a gente for falar de cor, se a gente for falar de música, se a gente for falar de atividade, se for falar de banco, de cadeira, se for falar do tamanho da mesa da ceia, se for falar da roupa que a galera do coral está usando, cada um tem uma ideia diferente, tudo junto dentro do mesmo lugar, qual é a chance disso dar certo? Sejamos honestos. Se não é o sangue de Cristo para livrar o nosso coração, a gente tudo tem um monte de motivo para se matar aqui dentro, meu irmão. E foi olhando para essa realidade que um dia eu entendi que esse negócio de igreja pudesse ser, na verdade, mais uma armadilha dos homens do que qualquer lugar para estar um discípulo de Jesus. E eu aprendi que dessa mesma forma que eu era e sou ainda, muito mais ou menos, e tinha tudo para ser, e em alguns momentos fui desses que quis puxar para o seu próprio lado, a sua própria vontade, o seu próprio gosto dentro do meio da comunidade, acima dos outros irmãos. Se a igreja tinha um alto potencial de não dar certo, muito provavelmente é porque eu estava lá. Se a nossa igreja tem um alto potencial de em algum momento não dar certo, é porque a gente está aqui, irmãos. E a partir do momento em que a gente está aqui, porque a gente quer ver acontecer alguma coisa que a gente mesmo quer, aí é só a gente contar nos dedos os dias para que a nossa igreja não dê certo mesmo. Mas há uma outra realidade de igreja que nós estamos construindo, que não é a comunidade que se chama batista simplesmente acima de todas as coisas. Não é a comunidade que tem uma lista de preferências e que abre mão delas em que é melhor a minha preferência do que pessoas que estão comigo. Não é uma comunidade que queira se proteger dos outros que estão vindo e nos fecharmos aqui dentro para manter aquilo que sempre foi assim, e a gente deixa com que o mundo siga seu curso e a gente fica aqui dentro, bem quietinho, fechado na nossa, para manter as nossas próprias preferências. Mas a verdade do Evangelho de Jesus é que existe esse grupo chamado igreja, que teria o alto potencial para não dar certo, quando esse grupo dos todos mais ou menos, decidem olhar para a cruz e da cruz serem levados para a mesa, a nossa prioridade muda. E os nossos gostos, preferências e vontades são trocados pelos gostos, preferências e vontades daquele que enfrentou a cruz para que hoje a gente pudesse estar aqui. É o grupo dos discípulos que se sentam na mesa e a gente olha para os lados, mesmo tendo gostos, preferências e vontades diferentes uns dos outros, a gente aprende com Jesus, que tomou a cruz e na cruz levou os nossos pecados, que há uma nova forma da gente viver essa reunião, que não é agora olhando somente para dentro da mesa, mas é da mesma dinâmica que Jesus teve, sentados na mesa, olhar para frente, olhar para a cruz de Jesus. E olhando para essa cruz, a gente consegue deixar um monte de coisa que ficou no meio do caminho, porque o que interessa para a gente é a gente estar lá com Ele.
Foi Jesus que disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não é à toa que no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que esse negócio do evangelho, da cruz, da ressurreição, é meio que parecendo loucura aos ouvidos daqueles que não conhecem a palavra de Deus. E é loucura mesmo, porque não há nada que explique o que é a vida da comunidade, daqueles que se sentam na mesa dos discípulos de Jesus. É aqui que, mesmo diferente, a gente se abraça, sorri um para o outro, e em muitos momentos a gente tem até coragem de olhar nos olhos uns dos outros e dizer: eu te amo. Você sabia disso? Eu abraço corintiano aqui dentro, gente. Tem coisa mais escandalosa aos olhos do mundo do que isso? No dia do pastor, veio 2 corintianos para me dar uma camisa do Palmeiras. É o vislumbre da graça que transforma o meio do povo contaminado. É aqui, meus irmãos, na mesa dos discípulos, que a gente encontra a razão para a nossa vida. Que essa loucura escandalosa se torna um pouco mais entendível e nós nos encontramos no meio dela. É essa mesa em que a gente vive junto e compartilha da vida olhando para a cruz. Porque aquele que deixou a cruz vazia para que a gente se lembrasse do sacrifício dele, disse que a gente só vai se lembrar até um determinado dia, em que nem ele mesmo sabia, na verdade, só Deus o Pai é que conhece. Mas nesse dia ele vai voltar para nos buscar, e a mesa dos discípulos que a gente celebra aqui vai ser ampliada de um jeito tão incrível, que todas as pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, não farão outra coisa a não ser ajoelharem-se diante do Cordeiro que venceu a morte, daquele que montou a mesa para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. E quando a gente estiver lá, meus irmãos, aí a nossa vida vai ter feito sentido. Aí o nosso lugar na mesa vai ter ganhado o seu real significado, que é de saber que a mesa dos discípulos é também a mesa da espera, em última análise. É a antessala do céu, é isso aqui que a gente está vivendo. Talvez com ar-condicionado para ajudar a gente aqui na transpiração. Talvez com um conforto um pouco maior. Vivendo aquilo que a gente aguarda ansiosamente. Porque aquele que montou a mesa é aquele que não vai desmontá-la, mas na eternidade vai ampliá-la, para que a gente viva a realidade da ressurreição em Cristo Jesus. Da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. E porque Ele vive, a gente continua vivendo, não com os olhos em nós mesmos, mas sentados na mesa, olhando para a cruz, lembrando do que Ele fez. A nossa expectativa, o nosso coração se concentra na eternidade. Se você ainda não viveu essa experiência com Jesus, se você olha para si mesmo, dizendo que talvez você não tenha as qualificações necessárias para sentar nessa mesa, se você se acha pecador demais para estar no meio desse povo de Jesus, o que eu tenho para dizer para você é: parabéns, você está absolutamente certo. A única coisa que faltou no meio dessa conta é um elemento chamado graça, que olha para você nas condições em que você está, e que alcança o seu coração para dizer que do mesmo jeito que você está, tem lugar na mesa. E você pode voltar para Jesus. Ou você pode vir até a Jesus. Se você deixou a comunhão da mesa dos discípulos porque você se decepcionou em alguma medida, o que eu tenho para dizer a você é que existe ainda um elemento chamado graça, que não somente nos alcança e nos traz para a mesa, mas tem algo tão especial que é capaz de curar as feridas do nosso coração. E nos fazer olhar de novo para essa mesa, não com pesar, não com tristeza, mas com uma nova expectativa de uma nova esperança. De saber que existe recomeço para o povo de Deus, inclusive no meio do povo de Deus.
eu quero convidar você, que é discípulo de Jesus, que entende que mesmo sendo muito mais ou menos como a gente é aqui, mas que ainda assim o seu lugar está ocupado por você, porque você derramou suas vidas aos pés desse Jesus. Que lembrando que nós não estamos celebrando a morte de Jesus, mas sim a sua ressurreição e a tumba vazia que ele deixou para trás. Eu peço que você fique de pé, por favor. Eliseu e Celso, por favor, me ajudem aqui. E nesse momento eu quero convidar você a usar todo o seu poder de imaginação e imaginar que você já está sentado nessa mesa da eternidade com Cristo Jesus. É difícil imaginar um negócio desse, não é não? Que a gente nem sabe muito bem como é que será, mas que talvez, se você não conseguir imaginar essa mesa colocada lá na eternidade com o Senhor Jesus, que você possa realimentar no seu coração a esperança de um dia celebrar com Cristo Jesus na eternidade. A gente costuma dizer nos momentos de maior necessidade do nosso coração que em algum momento vai brilhar e vai raiar a luz no fim do túnel, não é verdade? Essa mesa é a mesa da celebração daqueles que encontraram a luz no fim do túmulo, a luz do vazio, a luz que não tem nada para espelhar, porque não ficou nada lá dentro. E a gente celebra a melhor notícia que alguém poderia receber. Quando as mulheres chegam até o sepulcro e preocupadas, dizendo quem é que vai remover aquela pedra para que a gente possa cuidar do corpo de Jesus, elas escutam dos anjos, e inclusive é a primeira vez na Bíblia que um anjo aparece e ele não precisa dizer, calma que está tudo bem, aquieta seu coração. E a razão disso é que a mensagem que o anjo traz é: não procurem no meio dos mortos aquele que está vivo. É isso que nós celebramos.